Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma edição aqui do Plano Talks ao lado de Pedro Moraes e desta vez tendo a satisfação, o prazer de receber conosco aqui na mesa o Guilherme Carnicelli. Guilherme, entre outras atividades que desenvolve, tem junto com Gustavo Zanotto o Café Imobiliário e é uma referência no mercado imobiliário a partir das análises, dos estudos, das discussões que ele trava dentro do mercado com empresas do segmento, imobiliárias, corretores, incorporadoras, lançamentos que desenvolve pelo Brasil afora. E aí para a gente é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de tê-lo mais uma vez na terra que ele tanto adora aqui. Nós fazemos tudo isso a partir de João Pessoa, na Paraíba, e poder estar conosco, ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo bem informal, bem tranquilo com ele, né, Pedro? Mais um daqueles caras que vem para agregar, viu, Guilherme? Muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer e eu vou ratificar que realmente João Pessoa é um lugar que eu adoro. Já tive aqui, sei lá, algumas dezenas de vezes, às vezes até, eu já perdi a conta, mas eu sei que foram mais de 30 vezes, entre indas e vindas. Para mim, e eu falo isso, as pessoas de outras cidades do Nordeste ficam assim meio emburradas, mas para mim é a melhor cidade do Nordeste disparado. Se eu tivesse que escolher uma cidade para morar, seria João Pessoa. Não tem que ficar com raiva porque você está falando apenas verdade, né? A contrafatos não há argumentos. Exatamente. Né? E outra coisa para mim não é aceitar um convite, é uma convocação. Entendeu? Um pedido de Glauco Moraes é uma convocação, então estou aqui com muito prazer. E espero contribuir aí com informação, enfim, a gente vai trazer aqui muita coisa. A gente tem a sorte de já ter uma convivência de algum tempo, né? Participado com você de eventos diversos por aí, inclusive o Café Imobiliário em Lisboa em 2018 foi muito bacana, muito interessante, uma experiência que gerou muito relacionamento bacana, inclusive. E a gente sabe um pouco, Guilherme, da tua origem, né? Eu vejo tenho como um cara muito dinâmico. Mas conta para quem está nos assistindo nos nossos canais, a partir do YouTube, um pouco quem é Guilherme Carnicelli, a tua origem, a tua formação, o teu histórico profissional, que eu sei que você passou por várias empresas multinacionais, enfim, e até que um dia sentou e se encontrou num café, salvo engano, em Campinas. Foi. Né? E tem uma história aí, né? E depois eu quero saber a origem do nome também. Exatamente, eu queria perguntar também. Então a gente pode começar a história pela origem do nome. Eu sou neto de imigrante. Meu avô chegou no Brasil no início do século XX, como todos os brasileiros que chegaram, como todos os italianos que chegaram fugidos da guerra. Meu avô veio fugido da guerra. Tem até uma história engraçada, porque ele primeiro foi para os Estados Unidos, mas não gostou dos Estados Unidos. Voltou para a Itália e depois veio para o Brasil, né? Então às vezes eu não sei se eu tenho sorte ou azar nessa história, né? Porque a gente podia ser os Carnicelli que vivem na Pensilvânia, mas enfim, somos os Carnicelli da Vila Madalena de São Paulo. Mas ele veio para cá, meu avô era um marceneiro, era um trabalhador, né? Assim, e eu carrego muito dessa essência e desse DNA do imigrante, do trabalhador, e toda vez que, aliás, isso para mim sempre foi um elemento de motivação. Eu sou um cara automotivado, por isso eu sempre tive os meus próprios negócios, por isso eu sempre empreendi. Eu acho que essa é uma característica, inclusive, do corretor. O corretor ele tem que ser um cara automotivado. Você é corretor também, não? Não, eu não sou corretor, apesar de ter feito o TTI, fiz todas as provas, mas eu precisava fazer o estágio e tirar a minha carteirinha do CRES. Mas eu fiz todas as provas para entender o processo e tal, e assim, posso fazer críticas que eu acho que o processo ele ainda é muito falho para o tipo de profissional que a gente precisa, ele está muito aquém da necessidade do mercado, e é uma pena isso, porque existe um corporativismo nessa história toda, na minha opinião, que precisa mudar para elevar a profissão para o nível que ela precisa, de respeito e tal, mas isso é uma outra discussão aqui que sai até faísca quando a gente fala. Mas voltando à história... Mas está sendo travada, viu, Guilherme? Eu acompanho. Está sendo travada dentro do COFES, essa discussão, você está certíssimo. Hoje o Conselho, houve uma renovação em torno dos 50% no Conselho Federal, e a alteração da Lei 6.530, eu faço parte de uma comissão lá, comissão parlamentar, e é justamente um lobby que está sendo montado para alterar essa lei e tornar o ingresso só porque o mercado ele é implacável. O mercado não está nem aí para a formação do corretor. Ele é implacável no sentido de o que ele precisa do profissional ele vai exigir. Exatamente. E se o COFES, o CRES ou qualquer outra autarquia que estiver por trás não estiver conectada com isso, a gente
vai estar sempre ouvindo que o profissional é um mau profissional. E é uma verdade, porque ele sai muito cru dessa história toda. Mas deixa eu voltar para a história lá, que eu, como bom neto de italiano, gosto de contar essa história. Então, meu avô veio para cá e eu estava falando da necessidade da automotivação do corretor, né? O corretor é um profissional que, quando ele está no chão, ele tem que se puxar pelo cabelo e levantar. E eu trago muito isso dentro do exemplo da minha família, quando às vezes eu estou em uma fase ruim, porque eu não penso que a vida da gente é só coisa boa. Aliás, a vida da gente é feita muito mais de coisa ruim do que coisa boa, né? Que a gente tem uma defesa no cérebro que é apagar os maus momentos, senão a gente viveria em depressão. Então, nos momentos que eu estou passando por uma dificuldade, eu sempre lembro lá do Giuseppe e penso, cara, meu avô veio da Itália com as coisas dentro de um baú, que esse baú hoje é meu, eu tenho esse baú do meu avô, que ele trouxe as coisas todas dentro dele. Veio com a minha avó, um bebê de colo, e chegou na Estação da Luz, chegou pelo Porto de Santos, foi para a Estação da Luz, foi assaltado logo que chegou e ficou desorientado numa cidade como São Paulo e não tinha nada, e teve que começar a vida do absoluto zero num país diferente, com língua diferente. Com filhos também? Depois teve 5 filhos, um deles com síndrome de Down. Eu tive um tio com síndrome de Down, então eu aprendi a fazer barba no meu tio, Vincenzo. Eu fazia a barba dele quando eu tinha uns 13 anos, ajudava meu tio a tomar banho. Meu tio tinha síndrome de Down, morreu com 53 anos de idade, e ele passava um período em cada casa, e a gente cuidava, assim, era uma relação de carinho, assim. Sim. O portador da síndrome de Down, ele tem um coração gigantesco, eles são de outro... Eles vivem numa outra frequência de mundo, que é muito mais amor do que a gente imagina, né? Então, cuidava dele ali, e meu avô teve 5 filhos. Esses 5 filhos, todos estudaram, se formaram. Ele teve uma marcenaria muito, muito grande, conhecida no bairro de Pinheiros, fabricava portas. Ele construiu basicamente uma fábrica de portas, né? Ele desenhou uma prensa para fazer 18 portas por dia, que era um negócio fora do comum, tal, ali no bairro de Pinheiros. Antes ele já tinha ido para Barretos, mas eu também não vou entrar toda essa história, mas é uma história linda, um dia eu vou escrever um livro sobre ela. E aí se formou os filhos, médicos, engenheiros, advogados e tal, ninguém cuidou da marcenaria, então não teve uma sucessão, todo aquilo que ele construiu na realidade se perdeu, e os filhos todos estudaram, enfim, estão meus primos aí todos formados, uma família que tem muitos médicos e tal, meu pai era médico, e aí isso falando da família paterna. Na família materna já é uma origem também italiana, que são os D'Agostino. Meu nome é Guilherme D'Agostino Carnicelli. Os D'Agostino também estão nos Estados Unidos. Em Nova York você tem uma rede de supermercados em Nova York chamada D'Agostino. Quer dizer, você poderia ter uma rede de supermercados. Eu poderia ser os Carnicelli da Pensilvânia, eu poderia ter sido os D'Agostino de Nova York. Mas no fim está valendo, Guilherme. Eu fui o Guilherme D'Agostino Carnicelli da Vila Madalena. Mas aí meu avô também materno era médico, tal. A minha avó era uma família de mais instrução do que a família do meu pai, né? Minha avó, meu bisavô já era professor. A minha avó foi a primeira turma de educação física, das mulheres. Era minha avó era um barato. Aos 80 anos eu ia dormir na casa dela e ela me acordava às 6 horas da manhã pra fazer ginástica, tipo, vó, né? Você imagina, você com 18 anos, você quer dormir, né? Ela, não, acordava pra fazer ginástica. Dependendo do dia, 6 horas da manhã você tá chegando em casa, né? Tava lá já, que eu ia muito dormir. Ela morava numa casa, num condomínio, e ela tinha quadra de tênis lá naquele condomínio. Eu ia lá muito para jogar tênis, que eu também tenho uma história com tênis. Bem na minha adolescência, minha juventude, joguei muito tênis, assim, com o objetivo até de pensar em profissionalizar e tal. Mas aí foi isso. Bom, estudei no SESI, que é uma escola do Serviço Social da Indústria. Foi para mim excelente, porque apesar de eu vir de uma família de médico, meu avô ter uma família relativamente bem de posses e bem de vida, assim, economicamente bem, eu tive convívio com gente de todo tipo no SESI. Então isso me ajudou muito a formar meu caráter, porque eu tinha amigos que eram filhos de mecânico, mas tinha amigos que eram filhos de deputado, filhos de médicos, filhos de servente de obra, então tinha todo tipo de gente. Eu cresci no meio disso tudo, e isso me fez entender... Gerou um equilíbrio próprio, né? Gerou um respeito pelo ser humano, independente de quem é você, o que você tem. Para mim isso não vale nada, vale o que você é, qual é a tua essência. E eu carrego isso, tento transmitir isso para os meus filhos, que é o mais importante no mundo, que a gente vê
muita coisa relacionada a racismo, preconceito e tal. E assim, eu tenho até um amigo meu, Marcelo Arruda, ele uma vez falou, ele é dono do Diversidade.io, que é uma startup que cuida de contratação de pessoas da diversidade, né, do público desse Sim. perfil da diversidade, que é um trabalho muito legal. E uma vez o Marcelo me falou uma coisa que eu nunca pensei, e para mim aquilo marcou demais. Ele vai assistir, porque eu vou falar para ele assistir depois. Ele me falou o seguinte: Guilherme, quando a gente pensa em extraterrestres, a gente sempre pensa neles todos da mesma cor, né? Todos iguais. Vai levar um tempo para a gente, como ser humano, olhar um para o outro como todos da mesma cor. A gente ainda não está nesse nível que os extraterrestres estão, da gente imaginar Entendi, que são todos verdade. iguais. Então eu cresci nesse meio, depois fui fazer faculdade de publicidade e propaganda na FAAP, depois fiz uma pós-graduação na USP, de gestão empresarial estratégica. Nesse meio tempo trabalhei com tecnologia numa empresa de automação comercial que me ensinou demais, que chama Gertec, existe até hoje, uma empresa de automação comercial e bancária, em que eu travava batalhas com o dono da empresa, que até hoje eu penso, realmente eu aos 20 anos eu já era muito louco das coisas que eu falava, mas sempre com aquele objetivo de dá para fazer mais, vamos atrás, não vamos contentar com isso e tal. Eu sempre tive esse sangue muito empreendedor e sempre em tudo que eu trabalhei como se fosse meu, sabe? Assim, nunca com aquela visão, eu sou aqui, sou um funcionário, vou fazer... Vestir a camisa mesmo. Vou fazer a minha caixinha e minha caixinha está feita. Não, eu sempre fui assim. Então, isso também acaba gerando muito conflito, às vezes com os seus pares, porque falam, pô, por que você está fazendo isso? Esse negócio não é teu e tal. E às vezes até com o dono da empresa, que assim, eu achava que às vezes ele tomava uma decisão errada, eu ia lá e ia tipo, não podemos, temos que fazer assim e tal. Então, trabalhei um período assim, depois fui trabalhar numa multinacional, durante um ano, que eu cheguei a prestar consultoria para essa multinacional, depois fui trabalhar lá como funcionário, saí de lá, foi uma escola também para aprender muita coisa, principalmente de relacionamento, e perceber que foi um lugar onde eu aprendi uma coisa, que as empresas não são ambientes para você ser feliz e fazer amigos. Quando você tem isso, é ótimo, mas a gente tem que entender que uma empresa é uma empresa e o objetivo social de uma empresa é gerar resultado, gerar lucro, porque é assim que ela melhora a sociedade. As pessoas têm que ter consciência disso. Óbvio que eu não estou defendendo aqui ambientes pesados, né, e canibais e tal, mas é que eu acho que nos dias de hoje tem um folclore muito grande do que as empresas têm que ser para as pessoas, um mundo colorido e tal, e tudo. Não, cara, uma empresa não é isso. O objetivo de uma empresa é gerar resultado, gerar riqueza, pagar impostos e contribuir com a construção de uma sociedade. Esse é o papel de uma empresa. Óbvio, dentro da ética, da lei e tudo mais, não estou aqui falando que vale tudo, mas também não é, porque teve um conflitozinho ali, esse conflito e tal. Eu acho que as empresas até perdem performance quando não tem estresse, né? Existe o que eu chamo de estresse positivo. E vou dar um exemplo do que eu acho que é o estresse positivo. Pega aqui uma avenida de João Pessoa no horário do rush aqui, pior horário para você atravessar. Imagina que você está segurando um cachorro, um bebê no colo e uma criança na outra mão. Isso vai te gerar um estresse violento, com o objetivo de chegar vivo do outro lado. Esse estresse é o estresse positivo. É um estresse que te bota foco, te bota atenção, te bota num risco de análise e tudo mais. Não estou falando daquele estresse que te joga para baixo. Então, empresas têm que ter esse tipo de estresse positivo. Tem que ser um ambiente que, às vezes, tem que dar resultado. Eu tenho que desafio, né? Resultado. Eu tenho que chegar ali. Às vezes sobrecarrega, a agenda fica pesada. Não que vira uma rotina ao ponto de prejudicar em termos de saúde, mas que, às vezes, isso está acontecendo e você está reclamando. Mas aquele frio na barriga de coisas que tem que acontecer ali, isso faz parte do negócio, né? Então eu sempre tive isso muito, depois trabalhei nessa empresa multinacional e aprendi muito a fazer a gestão emocional disso, porque era uma empresa realmente que tinha esse perfil, tanto é que ela está viva aí, é líder do segmento e ela é imbatível no que ela faz, porque essa é a cultura da empresa, isso é uma cultura muito do americano, Spray Systems Company. E é a cultura do americano. O americano ele tem um jeito de trabalhar que não é o nosso. A gente, para falar que isso aqui é branco, a gente conta uma história. O americano começa a reunião, isso aqui é branco. A partir dali a discussão é com objetividade do porquê que isso é branco e tal, tudo mais. Então eles têm um nível de objetividade muito legal e aprendi a trabalhar nessa questão, e às vezes, talvez por isso eu tenho frases que são muito... Na lata, falo logo o que eu estou pensando, e tem gente que fala, o cara foi mal educado, foi grosso. Não, porque eu tenho pessoas que
trabalham comigo e sabem que fora da empresa eu sou relacionamento normal, tal, mas nas coisas que têm que ser ditas, eu acho que tem que ser ditas, e nas coisas que tem que ser escutadas, a gente também tem que estar aberto a escutar, né? Eu acho que o ser humano tem a inteligência da gente, principalmente quem vive no mundo, numa relação de negócio, está justamente em compreender o ser humano, compreender o outro, compreender a sua interlocução, respeitando o estilo de cada um. É isso você aí. tem um estilo de ser a gente estava até comentando há pouco, você é um cara objetivo, direto, e pode ser compreendido por quem não tiver essa percepção de compreender você do jeito que você é e respeitar do jeito que você é, pode ser compreendido como enjoado, como chato. Zanotto, seu sócio no Café Imobiliário, é um cara mais, naturalmente vai ser compreendido como mais polido, mais, dá um rodeio maior, mais empático. Ele tem mais estômago do que mais estômago, entendeu? Então isso é o perfil de cada um. É isso mesmo. Mas, não, e assim, e isso é muito importante a gente entender, principalmente quem é empreendedor, e as empresas crescem, e a gente não consegue, dentro de uma empresa, multiplicar o nosso jeito de ser, né? Então, os processos existem ali para ajudar e tudo mais, mas a variável humana é a variável humana, ela existe e a gente tem que conviver com ela, né? As pessoas são diferentes. Aqui a gente está aqui em 5 pessoas nessa sala, nós 3 aqui, mais as 2 pessoas de produção. Cada um de nós tem um mapa mental diferente, de tomada de decisão, cada um tem os seus medos, tem os seus anseios, as suas angústias são diferentes, e isso tudo reflete no seu jeito de ser. Então, mas foi uma empresa que foi muito legal para eu aprender a lidar com esse meu emocional. Na época eu tinha 30 e poucos anos de idade, e logo na sequência minha filha nasceu, a Pietra, e aí foi quando eu fui trabalhar no mercado imobiliário. São quantos filhos? São 2, a Pietra hoje está com 12 e o João Guilherme com 9. Totalmente diferentes, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mas então você já variável humana, de novo, variável humana. Já chegou nos 45? Eu estou com 47 anos. Idade. Estou com 47 anos. Tá. E a safra de 74 é a melhor, né? Não teve outra. Essa safra é a melhor de todas. Só perto para 96. Sim, Guilherme. E aí fui trabalhar numa empresa que chegava no Brasil, na época, que chamava Remax. Foi assim que se deu a minha relação com o mercado imobiliário. Eu conheço o Paulo Toledo, da CIA, que faz os lançamentos de Alphaville e tal. Enfim, você já deve ter. Já veio aqui, fez aliança aqui. Já conheço, na época a gente pedalava junto. E o Paulinho falou para mim: Guilherme, eu estou trazendo um negócio para o Brasil. Vou precisar de um cara com o seu perfil. Ele é o vice-presidente, salvo engano. Ele é o vice-presidente da Remax. Não, ele chegou. Durante um tempo ele foi vice-presidente de marketing, alguma coisa assim, porque tinha lá um... Ele está fora então da Remax. Mas ele não, no dia a dia da operação ele não está, ele fica na operação da CIA. Acho que ainda assim, hoje eu tenho pouco contato com o Paulo, agora tenho muito mais contato com o sócio dele, que para mim é o meu mentor de mercado imobiliário, é o cara que me ensinou muitas coisas, e sou muito grato, que é o Zé Luiz Montes, sempre falo dele, e tenho a sorte de ser amigo dele, de até hoje sentar para fumar um charuto com ele, bater papo, trocar ideia. É um cara que eu respeito demais, assim, além de ser uma pessoa de um caráter fora do comum, tem um conhecimento de mercado prático, aquele conhecimento de sentir o cheiro e falar, cara, isso aí vai dar, isso aí não vai dar, que é um algoritmo que está guardado lá dentro, que tem um valor muito grande. Aí fui trabalhar na Remax, comecei a entender mercado imobiliário através da Remax, de uma visão de uma empresa americana de franchise, que olhava para o mercado, olhava aquilo tudo e falava, não, isso faz muito sentido, tal. Mas em 2009 eu estou falando. E aí uma coisa me chamou muito a atenção, em 2009. Então você vê que eu já estou no mercado imobiliário já tem um tempo, né? O tempo realmente voa. 2009 para 2010. Eu tinha acabado de sair da indústria, da Spray Systems, e a Spray trabalhava com indústria de bebidas, alimentos, trabalhava com indústria automotiva, com sucroalcooleira, trabalhava com... É uma empresa que tem 80 mil produtos diferentes, então você imagina que tem produto para todo tipo de indústria. E eu lembro que naquela época eu fui lá entender, e eu sempre fui um cara de... Eu tenho uma característica que assim, quando eu gosto de alguma coisa ou me meto em alguma coisa, eu vou estudar aquele negócio de um jeito que eu viro um tarado por aquele assunto, sabe? Isso é uma característica minha. Se dedica mesmo. Eu vou estudar para entender aquilo de um jeito que ninguém está entendendo, porque eu quero extrair daquilo coisa que ninguém extraiu. Eu sempre fui assim em tudo na minha vida, desde moleque.
E aí eu entrei nesse mercado imobiliário e falei, cara, eu vou entender esse mercado, vou fuçar tudo, e eu tinha números na cabeça, e eu lembro muito o seguinte, 2010, mercado primário brasileiro tinha vendido ao dólar da época 43 bilhões de dólares. 43 bi foram os números do mercado primário, 42 ou 43 bi e tal. E isso estava dividido e fracionado basicamente em duas empresas, que era o Grupo Lopes e o Brasil Brokers. Fizeram talvez 80% desse VGV, tal, 80% não digo, mas uns 60% desse VGV, quem fez foi essas duas empresas naquela época. Brasil Brokers para mim um exemplo de empresa que... um exemplo de case empresarial mesmo, de abrir capital, adquirir empresas, evoluir e cair fora antes da queda do mercado. É uma empresa financeira. Fui entender e falei, pô, peraí, como é que esse mercado vendeu 43 bi e a Coca-Cola no mundo vende 64 bi em refrigerante Coca-Cola? Peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. A Coca-Cola, para vender 64 bi de doll de Coca-Cola, tem um nível de profissionalismo, estrutura, processo, organização, e esse mercado faz 43 nessa zona. Aí eu olhei e falei, isso aqui é um oceano azul para trabalhar, cara. Tem um mundo de coisa para fazer aqui dentro desse mercado, estruturar, organizar, e aí me apaixonei nesse negócio. Falei, eu vou ficar aqui, porque tinha um desafio. Aí vem o DNA do velho Giuseppe lá, né? Tipo, vamos construir, vamos fazer esse negócio. Me apaixonei, entrei nesse mercado e realmente é um mercado que te dá a oportunidade de trabalhar com muita coisa, porque ele é sinérgico com tudo. Todo tipo de negócio envolve um imóvel, né? Quem estiver assistindo isso no YouTube, o YouTube está na nuvem. O servidor do YouTube, que é supostamente a nuvem, ele está instalado em um prédio físico, que é um imóvel. Então, o YouTube tem sinergia com o imóvel, né? E isso te dá um leque de coisas. Depois fui entender BTS, fui entender mercado de varejo. Hoje eu trabalho com o mercado imobiliário voltado para a expansão de varejo, que é um outro mundo diferente do residencial. Dentro da imóvel eu sou responsável por uma vertical que cuida disso, que é um Big Data voltado para mercado de expansão de varejo. Mas aí fiquei ali, cara, e tô nesse mercado até hoje. E mais para frente depois fui conhecer o Zanotto. Conhecendo o Zanotto, a gente tomava muito café em Campinas, batendo papo de mercado e tal. O Zanotto na época, se eu não me engano, estava na Tecnisa, eu tinha acabado de sair da Tecnisa. A gente trocando ideias sobre mercado. Eu me mudei para Campinas por conta de um projeto imobiliário, gostei da cidade e fiquei por lá. E aí, batendo papo, falamos um dia, pô, vamos colocar essa nossa conversa, tem muita coisa boa aqui, vamos colocar isso no YouTube, cara, 2014 isso. Vamos colocar isso no YouTube e acho que tem muito conteúdo para as pessoas aproveitarem dos nossos bate-papos. A gente gravou lá uns 4, 5 pilotos e, cara, esse negócio viralizou, um monte de gente em rede social, cara, quero mais disso aí, grava. Aí a gente começou a gravar aquilo, depois que a gente começou a gravar aquilo, começaram a surgir as palestras, das palestras vieram as consultorias, até que um dia eu cheguei e falei, peraí, cara, tem um business nessa mesa aqui, esse negócio não pode ser mais o nosso plano B. O hobby, eu acho que esse negócio está ficando grande num volume que dá pra gente fazer isso acontecer. A gente já tinha feito Café Miami, que a gente faz desde 2015. Então, assim, muito do que a gente vê hoje das pessoas fazendo os podcasts, o Café era um podcast lá atrás, em 2014 já, a gente foi pioneiro nisso. As viagens internacionais, 2015 foi a nossa viagem, hoje tem gente fazendo, tem gente copiando o nosso formato, que assim, até me perguntam, pô, você não fica puto que os caras copiam? Eu falo, não, cara, na realidade eu me sinto lisonjeado ali, de que o cara viu que a gente realmente fez um negócio tão bom que ele tem que fazer alguma coisa parecida. E a gente vai lançar coisas agora pro ano que vem que são estupidamente loucas e boas, eu tenho certeza que logo depois virão pessoas fazendo coisas parecidas também. A gente sempre do Café teve essa posição de... às vezes a gente parece estar meio morto ali, né? Tipo, eu falo com o Zanotto isso. Porque muita gente me pergunta, mas o café acabou? Eu falo, não acabou. A gente às vezes fica em stand-by, porque... É uma pandemia também, né? Não, e outra, a gente nunca foi de muito holofote, né? A gente gosta de trazer conteúdo. Se não tem muito o que falar... para ficar enchendo linguiça. Ficar enchendo linguiça, que tem muita gente enchendo linguiça com propriedade hoje na internet. Não tem nada a ver, falando, tem muita gente tirando foto bonita e enchendo linguiça na internet. Não é isso, eu prefiro esperar a hora certa da gente trazer o que tem que trazer de conteúdo, informação. E é isso. Nesse meio tempo também eu entrei na Imóvel, que é um Big Data de mercado imobiliário. Hoje já é considerado o melhor Big Data correlato a imóvel da América Latina. A gente tem lá
400 milhões de dados correlatos ao mercado imobiliário, em verticais que atendem imobiliárias, bancos, a gente está atendendo o agronegócio agora, o mercado de varejo, o mercado financeiro. É uma empresa que hoje tem 170 pessoas, está se estruturando cada vez mais. Recebemos recentemente investimento da Cyrela. A Cyrela hoje faz parte do negócio. E é isso, cara. É uma empresa que vende informação. A gente, na realidade, a gente vende inteligência de mercado. A informação é um pedaço disso. Tem a venda de informação, mas o foco é desenvolvimento de mercado, eu acho, não é, Guilherme? Em cada vertical é de um jeito. Então, vou dar aqui fazer o meu jabá rapidamente aqui. Sim, claro. No caso das verticais, para corretoras imobiliárias, a nossa maior intenção é organizar a informação de um jeito que eu consiga ajudar o corretor a ser proativo em relação às suas captações e análises de mercado. Então, o que eu tenho que captar, onde tenho que captar, qual é a minha presença de mercado, o que eu estou vendendo é o que tem demanda, enfim, tem uma série de dados e a gente está evoluindo a plataforma. E o próximo passo da plataforma é o algoritmo de inteligência artificial que a gente está desenvolvendo para trabalhar pelo corretor. Ou seja, ser uma ferramenta de apoio, mas não de consulta, e sim uma ferramenta proativa que te dá inputs de coisas que você deve fazer para ter uma performance melhor. Isso virar mais na frente. Isso já está em desenvolvimento, assim, é o nosso próximo passo. Aí a gente tem uma vertical que trabalha com o mercado financeiro que faz basicamente avaliações imobiliárias, porque o Banco Central liberou o parecer digital, principalmente nesse período de pandemia. Os bancos precisavam financiar imóvel, mas não podiam ir fisicamente porque o mercado... Então foi um período muito bom que a gente cresceu muito. A gente fez o ano passado quase 60 mil avaliações para os principais bancos brasileiros. A gente tem uma vertical voltada para o mercado de varejo, que essa é a vertical que eu cuido. Então a gente tem inteligência de dados para ajudar empresas a expandirem. O cara precisa de um ponto, qual é o melhor ponto, qual é o lugar que ele tem que se instalar, onde ele vai ter melhor resultado, o ecossistema de consumo qual é, o potencial de consumo. Interessante mesmo isso. O PEA flutuante, o PEA residente, tem uma série de dados que a gente compila numa plataforma para o cliente poder tomar decisão de expansão. Tem uma vertical voltada para o agronegócio que está fazendo algo similar que a gente faz com imobiliário de avaliação, que é análise de áreas rurais, avaliação, tipos de solo, enfim, uma série de coisas para ajudar o agro, que é o petróleo brasileiro. Assim, aliás, isso é uma das coisas que me irrita no Brasil, é que às vezes eu vejo muita gente falando mal do agronegócio brasileiro, e é uma estupidez isso, porque imputam no agronegócio a responsabilidade de coisas que não tem nada a ver com o agronegócio. A gente devia falar bem, estruturar, incentivar, porque esse, de fato, é a maior ferramenta de barganha que o Brasil tem para as próximas décadas. Sim. O mundo precisa se alimentar e vai depender do Brasil. E se a gente, como brasileiro, não vale... Eu já estou fazendo até campanha aqui. Se a gente, como brasileiro, não valorizar um negócio que a gente tem, que pode ser uma ferramenta de barganha, a gente não vai trazer evolução para as pessoas que vivem nesse país, do ponto de vista de educação, de qualidade de emprego, de melhoria de renda. O agronegócio é o nosso petróleo. Você nunca vai ver um árabe falando mal do petróleo. Né? Como disse, se você não tiver preparado um desenvolvimento que pode ser numa escala mundial até, se você não tiver preparado para esse desenvolvimento, você não se desenvolve tanto. Não, e tem muita gente de fora que picha esse negócio, mas está pichando porque quer tomar conta dele, não está pichando porque está errado. Então, a gente como brasileiro tem a função disso. E aí a gente tem uma outra vertical, que é a última, eu falei de varejo, falei de mercado imobiliário, agronegócio. Falei do agro, falei de avaliação e falei da developer, que é voltada para construtores e incorporadores para ajudar na inteligência de dados do desenvolvimento do produto. Para quem desenvolver, a que preço desenvolver, como é que está o mercado no sentido de capacidade de pagamento e tal. Então tudo isso a gente faz com uma base de dados que traz os inputs. Então é muito interessante isso e aí é uma coisa muito legal. Para mim, principalmente, eu curto muito isso, porque me dá uma visão, cara, de coisas de todos os lados, né? E eu gosto de compilar essas ideias. Sem dúvida. E como é que o corretor, por exemplo, na parte que nos toca, e que toca a eles, e que estiver nos assistindo, tem acesso a essas plataformas, um aplicativo, como é? Ele acessar lá imóvel, com 2 Es, eemóvel.com.br. Ele vai cair numa página que tem as verticais e ele pode até fazer um teste gratuito lá, né? Se não tiver habilitado o teste gratuito, fala lá, ó, eu assisti o Guilherme falando no Plano Talks e eu quero um plano gratuito porque ele falou que eu ia me dar um teste gratuito por um período lá. eemóvel.com.br. Tá? Guilherme, e aí
vem a Paraíba, né? Daqui a pouco a gente queria até ouvir a opinião dele sobre esse contexto. Paraíba, no cenário nacional. Mas qual a tua relação, então, com a Paraíba? Quando iniciou? Eu sei que você tem bons e grandes amigos aqui. Eu estava comentando com a minha esposa agora, a primeira vez que eu venho para cá a passeio. A passeio, né? De Ela férias, falou, Guilherme, Paulo Macedo me disse que você estava de férias. Guilherme, você está a passeio, mas à noite você está palestrando aqui. Depois eu falei, até aproveito também, né? Que a gente não pode deixar a chama apagar, né? Mas eu comecei, a primeira vez que eu vim para cá, acho que foi 2017 talvez. Vim para João Pessoa, talvez a convite do Cresce fazer uma palestra, acho que foi isso. Acho que sim. Foi 2017. Acho que E sim. de lá para cá, o Café Imobiliário engatou vários projetos de consultoria, talvez com umas 6, 7 construtoras na sequência, bons projetos, e a gente começou a vir com uma frequência muito grande, tanto para eventos, para treinamento, para uma série de coisas, e isso foi crescendo essa relação. Eu acho o mercado de João Pessoa, do ponto de vista arquitetônico, e eu falo isso com propriedade porque eu viajo o Brasil, a minha profissão e o trabalho com café imobiliário me deu a oportunidade de ir para lugares que eu nunca imaginei que eu fosse a trabalho. Eu tive em Luiz Correia, no Piauí, é uma doideira quando eu falo, pô, o cara foi para Luiz Correia, são 4 horas de carro de Teresina, né? É um pedacinho de litoral do Piauí ali, eu fui lá. Então, a trabalho eu viajei para muitos lugares, Centro-Oeste, eu conheci o Brasil, cara, assim. Tenho 2 coisas para falar sobre isso que são importantes. Primeiro, como o povo brasileiro é um povo bom, trabalhador e como esse país tem potencial para ser o que ele quiser. Para ser o que ele quiser. Segundo, como o Sul e o Sudeste ignoram o Nordeste como Destino? Como destino. não como destino, não estou falando como destino, como Brasil, potência, como pedaço do Brasil que pode produzir e tal. Isso aqui é um pedaço de terra adormecido, assim, tipo de potencial de geração de riqueza, geração de emprego, geração de serviços. E assim, o Sul e o Sudeste olham muito para o próprio umbigo ali, né, e acham que as coisas todas estão ali. E eu acho que o Nordeste tem um potencial absurdo de crescimento e desenvolvimento. E eu sempre falo para as empresas, eu falo para as pessoas que estão falando de expansão, eu falo, o Nordeste está no teu mapa de expansão? Não, nesta fase não. Eu falo, cara, esquece isso aí que você está. Vai botar o pezinho lá. Para de ficar olhando as coisas na internet, o que publica na revista Exame, né, o que estão publicando no mainstream. Pega e vai botar o teu pé, roda lá para você ver o que é o Nordeste de verdade, você vai entender o potencial que esse negócio tem. Nessa ida toda, nessas vindas indas e vindas para cá com os projetos, João Pessoa foi a cidade do Nordeste que eu vim mais vezes assim, no Nordeste. Conheço todas as capitais e algumas cidades importantes do interior do Nordeste também conheço. Mas João Pessoa eu conheço muito. E provavelmente né? uma das que mais mudou. E aí eu estava falando dos projetos arquitetônicos de João Pessoa. Para mim, hoje, João Pessoa tem os projetos arquitetônicos mais interessantes do Brasil. E eu falo isso e desafio o cara que estiver ouvindo isso e falar, não pode ser, pega um avião, vai para Recife, aluga um carro, se é mais barato do que vir para cá. Já dou a dica também, que eu levei um tempo para descobrir isso. Pega um voo para Recife que é mais barato, pega um carro e vem para cá de carro, do que pegar aquele pedacinho, Recife paga um dinheirão por aquele pedaço de viagem. E vem conhecer. A qualidade dos projetos arquitetônicos que existem aqui são fora da curva. A galera fica lá, Balneário Camboriú, não sei o que. Esquece, velho. Do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de... Concordo. De qualidade mesmo. E de harmonização com a cidade. João Pessoa tem uma característica que eu acho espetacular, que talvez alguns incorporadores possam reclamar, ou consultores possam reclamar, que é a história do gabarito que existe da beira-mar para dentro. Que limita. Cara, isso vai construir uma cidade, isso vai fazer uma cidade infinitamente melhor ao longo do tempo do que se você tivesse os arranha-céus ali, como acontece em Balneário Camboriú, como acontece em Maceió, como acontece em Boa Viagem, que você fica com aquela espiga espremida de prédios ali e tudo que está para trás meio que parece um outro lugar, entendeu? Não se desenvolve. Mas pegando esse gancho, João Pessoa, nessas suas andanças, ela está de fato difundida Brasil afora ou é uma impressão que a gente está tendo, uma falsa impressão? Eu acho que o brasileiro não conhece João Pessoa. Falei isso inclusive ontem num evento que eu participei aqui. O brasileiro não conhece João Pessoa.
as pessoas com quem eu converso, quando eu falo de João Pessoa, já foi para João Pessoa? Eu sou um embaixador de João Pessoa no mercado imobiliário. Deve morar aqui em breve, provavelmente. É uma possibilidade. Se eu fosse mudar hoje para uma cidade de praia no Brasil, seria João Pessoa, não tenho nem o que discutir. A temperatura da água aqui é um negócio absurdo, cara. Mas assim, eu sempre falo, conhece João Pessoa? Não conheço, então vai lá conhecer. Já fui para Natal, já fui para Recife, já fui... Não se compara. Vai para João Pessoa, cara. Você vai ver a qualidade de vida que tem ali, o que você tem de serviço, a gastronomia, a qualidade dos restaurantes que você tem em João Pessoa. É um negócio que não é comum, cara, numa cidade do Nordeste. Isso é um fato, né? Então, assim, eu acho que João Pessoa precisa escolher a sua vocação. E acho que o mercado imobiliário de João Pessoa, quando eu digo mercado imobiliário, estou dizendo os empresários do mercado imobiliário. Quem vai fazer João Pessoa ser o que pode ser, não é o governo, não é o prefeito, não são os vereadores, os deputados, não é a economia, não é. Quem vai fazer é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário no mundo, quem quiser estude isso, vai estudar a história do mercado imobiliário do mundo, você vai ver que quem fez Miami ser o que é hoje, no Miami 2020, no projeto Miami 2020, foi o mercado imobiliário, com os desenvolvimentos da Related Group, da Desert Development, dos caras que puseram dinheiro ali e resolveram mudar Miami. Aquele Wynwood Design, lá, Wynwood Walls, que é um bairro em Miami que foi totalmente revitalizado. Quem revitalizou foram os empresários do imobiliário. Você vai ver quem fez outras cidades importantes, os planos de Nova York mudaram, as regiões de Nova York mudaram. Então, qual é o objetivo que eu acho? Eu defendi isso ontem numa reunião, que eu tinha muitos construtores, eu falei, vocês têm que parar de olhar para o negócio de vocês do ponto de vista individual e pensar num plano macro do que pode ser João Pessoa como cidade, porque quem tem que determinar a vocação é quem faz a cidade acontecer. A cidade é desenvolvida por pessoas do mercado imobiliário. Com o tipo de empreendimento que é feito, com o perfil de negócio que são desenhados, as pessoas são atraídas para morar nesse tipo de coisa, são atraídas para trabalhar nisso. Então, o potencial é gigante, mas tem que se estruturar, tem que se organizar para fazer isso, entendeu? Então, o potencial de crescimento de uma pessoa, pelo que você imagina, é muito grande. Eu acho que a cidade ainda não descobriu sua vocação. Não descobriu. Recentemente, tem um fato recente em Miami. Miami teve um plano que chamava Miami 2020, né? Que era um plano de em 2020, Miami está totalmente revitalizada, principalmente na região central e tal. Está na internet, é só olhar lá, você vai conhecer o que era o plano 2020. Foi cumprido. Mudou muito o perfil de Miami. Sim. Né? E mudou de um jeito absurdo ao ponto de que eu que vou a Miami 1-2 vezes por ano para entender mercado imobiliário, é impressionante que às vezes em 6 meses eu falo sempre tem novidade. Eu falo pro Daniel, esse negócio mudou. Eu tive agora, em abril, e aí eu começando a rodar na rua, falei, caramba, a quantidade de Bentley e de Corvette mudou demais. Não tinha essa quantidade de Bentley e Corvette na rua. Fui falar com o Daniel, esse monte de Bentley e Corvette que tem aqui, o que tá acontecendo? São os nova-iorquinos. Eles adoram Corvette e adoram Bentley, então por isso você está vendo. E por que os nova-iorquinos estão vindo? Estão vindo porque estão ocupando os prédios de luxo que antes não existiam, agora existem. Estão voltando a falar, vou morar bem, vou pagar menos imposto, compro uma cobertura lá. Hoje não tem cobertura em Miami de luxo para comprar, todas elas estão vendidas para nova-iorquinos. Então, assim, o mercado imobiliário ele tem essa capacidade. Então, 2020 era o plano, e aí depois, recentemente, o prefeito de Miami foi lá e falou, não, vou ajudar a transformar isso aqui em um Vale do Silício. Aí agora tem uma migração de empresas de tecnologia violenta. Então, assim, os empresários estruturados podem criar vocação para uma cidade e desenvolver essa vocação. O que eu acho que falta em João Pessoa, e que dá para fazer em João Pessoa, porque é uma cidade relativamente pequena, uma capital relativamente pequena, é fácil você elencar quem são os principais players. É fácil você dizer, olha, esse consultor é importante, esse é importante, esse é importante. Juntar essa turma e falar... Vamos criar uma vocação para João Pessoa, vamos ajudar a cidade a potencializar, porque isso vai subir o preço de metro quadrado. O preço do que vocês veem num apartamento compacto aqui é incompatível com a realidade do Brasil, assim, tipo... É de graça, né? É barato demais. Mas a realidade, Guilherme, tem dado uma mudada. Tem. Tá? Então a gente já tem unidades compactas aqui sendo vendidas a 18, 19, 20 mil reais um metro quadrado de frente, e apartamentos compactos laterais a 14, 15. Então eu já... Mas ainda a 170 mil reais você consegue comprar uma unidade
200 mil reais você compra uma unidade Beira-mar, compacta. mas não. Não, É, beira-mar beira-mar também, não. aí você está querendo o supra-sumo, né? Mas eu te desafio a encontrar imóvel de 200 mil reais, apartamento de 200 mil reais em uma cidade turística a 2 quadras da praia, a 3 quadras da praia. Eu duvido que você vai encontrar. Aqui você encontra. Então, eu acho que a qualidade do turista tem que melhorar, tem uma série de coisas que tem que ser feitas, mas o poder público não vai se envolver nisso. Né? Eu brinco que vontade política no Brasil é a mesma que o meu filho tem para fazer lição. É perto de zero, entendeu? Ele faz porque tem que fazer. E faz daquele jeito, tipo, cara, deixa eu acabar logo isso para fazer outras coisas. O político é a mesma coisa. Ele faz o que tem que fazer, mas faz o mínimo só para dizer que está feito. Ele está com outros interesses, o político, de uma forma geral no Brasil. Ah, Guilherme, não generaliza. Não generalizo, mas a história mostra que nos últimos 40 anos tem sido assim. Então, me desculpa, eu vou generalizar. Né? Agora, se o poder, se os empresários do setor imobiliário, que são fortes, são unidos, são geralmente de famílias de tradição, que têm um histórico na cidade importante, se unirem para organizar e construir algo juntos, a cidade evolui. Balneário Camboriú é Balneário Camboriú. Não pense que é porque o prefeito de Balneário Camboriú é um gênio do desenvolvimento imobiliário. Não. Tá na mídia o tempo inteiro, tá cada vez fazendo coisa mais louca lá, diferente e tal. Tem a tal da roda gigante, não sei o quê. Alongaram a praia. E quem que se organiza para fazer isso? São os empresários, os donos de construtora, os caras que estão skin in the game ali, que estão pondo dinheiro no negócio para acontecer. Eles não ficam esperando o poder público fazer, porque não faz. Então, esse eu acho que é um caso de João Pessoa, assim. É uma cidade com um potencial absurdo, tem que descobrir a sua vocação, colocar a sua vocação, a galera se unir, e aí, pô, vale a pena, né? Porque aí você não vai vender mais imóvel a 200 mil, você vende a 350. Entendeu? E qual a lição? E aí você tem uma experiência de Miami, tem a experiência de Lisboa, que me parece que nós tivemos junto lá, inclusive, em 2018, e parece que volta a sofrer um pouco em termos de mercado. Né? Você pode confirmar ou não esse dado, mas qual a lição? O que é que o mercado, como é que você observa e vê pós-pandemia? O mercado global como um todo, o mercado imobiliário, qual a leitura daqui para frente? Vamos... cara, aqui dá mais umas 2 horas de conversa. Vou tentar resumir rapidamente qual é a minha visão disso tudo. O capitalismo, ele é antifrágil. Né? Quem leu o livro do Nassim Taleb lá, que fala, aliás, se chama Antifrágil, o capitalismo ele é antifrágil. Você vai bater nele, ele vai voltar mais forte, e ele tomou uma surra nos últimos 2 anos. Porque aquilo que era a maior eficiência do capitalismo, que era produção em baixo custo, concentrada, logística única, tal, fazia tudo na China, se mostrou a sua maior fraqueza. Quando a gente teve o problema da pandemia, que nasceu na China, você expôs o mundo a uma lacuna de produção de matéria-prima. Tudo se produzia lá, nada se produzia mais, o mundo inteiro passou a sofrer. O que aconteceu a partir daí? Né? A gente hoje está vivendo um momento de inflação global. O mundo inteiro tem inflação, porque é uma história, tipo, a galera reclama do Brasil, né? Mas a nossa inflação não é a maior dos últimos 40 anos. Nos Estados Unidos ela é a maior dos últimos 40 anos, na Europa ela é a maior dos últimos 30 anos. E o Brasil, a verdade é que a inflação é a nossa vida, né, cara? Eu cresci ouvindo sobre inflação. A gente meio que, quando fala, tem inflação, eu falei, manda, eu mato no peito, dou um jeito aqui e resolvo. A verdade é essa. Nós chegamos, quando eu digo nós, que a gente viajou com um casal amigo, Paulo e Verônica, eu e minha esposa, do Chile agora. E vou lhe dizer que no início da semana, quando a gente estava no aeroporto, nós comemos um bife ancho lá. Bife angus. Com frita, uma papa frita e um refrigerante. Só foram 2 pratos que a gente dividiu. Era um pedaço de carne com 400 gramas, a gente dividiu. Foram 2. Quando a gente fez a conversão do peso chileno para o real, deu quase 500 reais. Não está brincadeira o que está ocorrendo aqui. Não, é no mundo. Esse é um processo inflacionário que está acontecendo no mundo por conta de uma retração de matéria-prima em produção, e aí é uma lei que existe desde da Revolução Industrial, né? Tipo, se você tem demanda e não tem oferta, você vende pelo preço que você quiser.
Se eu tiver um único apartamento para vender, em João Pessoa, esse apartamento vai custar 50 mil reais o metro quadrado na mesma hora. Se tiver com estoque alto... Porque, agora se tiver, é uma lei comum. Então, isso aconteceu. Tudo isso refletiu num processo inflacionário global, taxas de juros no mundo inteiro subindo, né? No Brasil não é diferente, nos Estados Unidos subindo e tal. E quando taxa de juros sobe, inflação presente, poder de compra diminui, você passa a ter no mercado imobiliário o reflexo de redução de compradores. O potencial do cara de comprar reduz, ele não ganha, o salário não acompanha o ritmo da inflação. Isso. E aí você tem menos compradores. Por isso que a gente vê um movimento muito grande de locação acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos isso tem acontecido, no Brasil a gente está vendo acontecer, na Europa a gente está vendo acontecer, inclusive com os bancos comprando imóveis para alugar. O que me desperta uma outra dúvida de se uma empresa que tem o core business dela no spread financeiro está mobilizando capital em tijolo, alguma coisa pode estar por vir e a gente tem que ficar muito atento. Aliás, foi o tema do que eu conversei ontem com uma série de empresários de fiquem com o seu radar ligado, porque isso mostra, se você está vendo instituições financeiras, e não estou falando de empresinha, de fintechzinha ali que está, estou falando do Lloyds Bank da Inglaterra, com um planejamento de ter 50 mil imóveis na mão até 2030. Hoje tem quase 300 mil imóveis na mão dos bancos na Inglaterra. Nos Estados Unidos, mais de 20% do estoque dos imóveis abaixo de 200 mil estão na mão dos bancos para alocação. Então, assim, quando você começa a ver que um cara que vive de spread financeiro, de emprestar, está mobilizando dinheiro em tijolo, é um bom sinal aí. E, aliás, já é uma dica excelente para quem acha que não tem potencial de venda agora. O negócio é vender para investidor. É conhecer essa história e falar para o investidor, meu amigo, vem cá, você acha que é bom negócio botar dinheiro em banco? Agora o juros está compensando botar dinheiro em banco. Mas existe um negócio chamado volatilidade. Os bancos estão pegando o dinheirinho que você põe lá e estão comprando imóvel. Os bancos estão mobilizando capital em tijolo. Então, segue a regra do banco aí, que o banco não erra. Mas o cliente investidor compra imóvel ou ele analisa a planilha? O cliente investidor é o seguinte, isso é uma outra coisa que também o mercado imobiliário precisa aprender, na minha opinião, que ele é muito dicotômico. Ele fica assim, e isso eu vi demais acontecer quando as taxas de juros caíram. Duas coisas que eu vi acontecendo. Taxas de juros caíram, então você tinha uma taxa básica baixa, os renda fixa não fazia nenhum sentido o cara ter dinheiro em renda fixa. E quando a gente teve o crash das bolsas pelo mundo, com o problema da pandemia, que você tinha lá papel da Varejo, né, da Via Varejo a R$3. Ele caiu de 28 para R$3. Todo mundo, tá vendo? Eu vi muito corretor fazendo isso, que eu acho uma estupidez. Tá vendo? Se tivesse com o dinheiro no imóvel, não tivesse com o dinheiro em papel na bolsa, você não estava sofrendo. Então, a cabeça do corretor ainda é dicotômica, de que ou o cara investe em imóvel, ou o cara investe em papel, e esses caras... Não entende Ele não entendeu que a cesta ela é feita de várias coisas. E que o imóvel ele tem um papel importantíssimo dentro de uma cesta de investimento, que é o seguinte: o cara que investe em papel, investe em bolsa, ele gosta da volatilidade. Ele precisa da volatilidade para se dar bem, porque senão ele não investiria ali. Ele quer mesmo correr o risco de ter o papel caindo, ter o papel subindo, de ter tal. É isso que faz a vida desse cara, é assim que ele gosta de investir. Só que ele também sabe o seguinte: eu não posso viver só disso, porque a minha vida não pode ser uma gangorra, uma montanha-russa o tempo inteiro. Então eu tenho que ter parte dos meus investimentos em imóvel. O imóvel tem baixa volatilidade, né? Você não vai ter uma queda do imóvel de 80% igual você viu alguns papéis. Teve papel que caiu 90%. Dependendo do imóvel, baixa a liquidez. Baixa um pouco a liquidez, mas tá ali, você tem ali uma alocação acontecendo, está te gerando um fluxo de renda. Esse fluxo de renda que o imóvel acaba cumprindo numa carteira do investidor é fundamental para ele pegar ali aquele dinheirinho e investir no papel. Então, qual é a jogada que o corretor tem que entender na hora de vender um imóvel para o investidor? É o seguinte, olha, tenho aqui um imóvel que tem baixa vacância, está aqui, um imóvel em João Pessoa, baixa vacância, conceito moderno, vai perdurar, construtora com qualidade, ou seja, produto perene, com baixa manutenção, porque essa é uma preocupação que o investidor de imóvel tem, né?
O investidor de imóvel também não gosta de coisa muito inovadora, não, dentro de um apartamento. Que ele fala, não, essa parada aí, não, me dá o arroz com feijão porque eu não quero ter problema com esse negócio novo que está todo mundo instalando. Entendeu? Ele olha e fala, muita automação dentro do apartamento, para o investidor é um negócio que assusta, porque ele fala, esse negócio vai dar pau e quem vai ter que arrumar sou eu. Então, o investidor de imóvel gosta do arroz com feijão. Baixa vacância, imóvel ali com boa rentabilidade, com um cap que ele julgue, pode ser um cap mais alto ou mais baixo, cada um tem o seu perfil, mas o que ele quer é aquele fluxozinho de dinheiro acontecendo, que ele pega esse dinheirinho, eu tenho um imóvel lá que me rende, sei lá, 20 mil por ano de locação, esses 20 mil ele vai jogar no papelzinho, joga no papel na bolsa, ele faz 25, faz 30, faz 40, ou vai para 10, mas ele faz o jogo dele ali. Então, o imóvel tem um papel importante na construção da carteira do investidor para ele poder ficar usando a volatilidade também. Né? E isso o corretor precisa entender. O corretor não pode ser dicotômico e ficar fazendo piada, porque quando eu vi um corretor fazendo isso, eu falo, cara, quando você faz isso, o que você faz é afastar um investidor, porque se eu sou investidor do papel, estou me ferrando na bolsa, estou lá no Instagram e vejo um corretor de imóveis falando, tá vendo? Se tivesse, eu ia falar, pô, vá para casa do chapéu, cara. Estou aqui, é assim que você me ajuda a entender o que vale a pena e o que não vale Exato. a pena. Então, eu acho que o corretor de imóveis, aí eu já vou até aproveitar um gancho, que eu tenho falado isso já faz alguns anos, o corretor de imóveis que quiser viver no futuro vai ter que começar a olhar para o imóvel não mais como um patrimônio, quando eu digo patrimônio é aquela coisa congelada na sua vida, e vai ter que passar a olhar para o imóvel como um ativo. É isso, ele é só um ativo na sua vida. E essas próximas gerações vão viver basicamente de ativos. Né? E vão comprar menos imóveis, que é essa outra realidade também que a gente tem que estar preparado. A geração da minha filha, muito provavelmente, Pietra está com 12, Pietra talvez nem compre um imóvel na vida. Pietra provavelmente não vai comprar um carro na vida, vai alugar, entendeu? É uma geração de uso. Você vai alugar geladeira, você vai alugar máquina. Hoje você aluga a máquina da Nespresso. E aí o mercado vai ficar cada vez mais na mão dos investidores? O mercado vai ficar cada vez mais na mão de quem... Esse termo também, ficar na mão, é assim, mas o que eu quero dizer é assim, vai ser muito provável que você venda, os investidores vão ser cada vez mais presentes. Ficar na mão no sentido de se o cliente, sempre o destinatário final diminui esse foco de aquisição de imóveis, alguém vai suprir. Né? Talvez seja isso que os bancos já estejam enxergando, por isso estão comprando imóveis. É isso que a gente tem que começar a avaliar. Os bancos já estão entendendo que isso é uma tendência futura. Pode ser duas coisas, pode ser isso, mas pode ser também uma proteção de capital, ou pode ser uma proteção de alavancagem, porque se vier uma moeda digital oficial, como é que os bancos provam a origem do dinheiro? Isso pode ser uma outra preocupação. Todo banco é alavancado. Eu duvido que os bancos alavancados do jeito que são conseguem provar cada centavo de onde veio. Duvido. Eles são alavancadíssimos. Então, assim, bota em tijolo isso aí. Na hora que eu precisar gerar um patrimônio digital, eu vendo o tijolo e falo, esse dinheiro que virou digital veio do tijolo. Aí os Feds vão dizer, bacana, o Banco Central fala, agora tá tudo bonitinho. Tá. Ô Guilherme. Cara, é um jogo muito louco que está acontecendo no mundo hoje. A gente tem que estar muito antenado, porque tem muita coisa louca acontecendo. É por isso que essa importância desse bate-papo, a importância desse bate-papo com você para tentar compreender um pouco tudo isso. Agora voltando... Ou confundir, né? Como diria o Chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para tumultuar logo. É isso aí. Mas dentro desse processo todo, voltando de forma específica para o corretor de imóveis, a gente observa hoje nas redes sociais um avalanche, uma guerra de postagens. Né? Uhum. Por exemplo, eu considero que a postagem, o anúncio por si só de um imóvel na rede social, no Instagram pessoal do corretor, isso, aquilo, outro, que para mim não vale de muita coisa, é a minha opinião. Por outro lado, tem uma corrente que diz que a rede social é para você gerar conteúdo, gerar valor, gerar imagem, certo? Uma imagem que seja a imagem correta, a sua imagem de verdade, não uma falsa imagem. As redes sociais falando de falsa imagem, a gente vê muita coisa nas redes sociais que não corresponde à realidade e à verdade de quem às vezes está postando. Que esse é o maior perigo de todos. Que é o maior perigo, o maior risco, isso é o maior perigo e as blogueiras podem contar bem essa história. Quem acompanha algumas blogueiras aí sabe de histórias da musa fitness que no fim come pizza e põe o dedo para vomitar depois e fica magra, entendeu? Então... Ninguém engana o tempo todo, durante tanto tempo, tanta gente. Né? É isso aí. Então, qual
o que é que as mídias sociais, como é que elas podem servir efetivamente num processo de desenvolvimento profissional, de geração de valor, de geração de imagem para o profissional corretor de imóvel, mas também para as empresas do segmento. É essencial hoje a participação desses profissionais nas redes sociais, nas mídias sociais, dessas empresas, em diversos canais, inclusive no YouTube, como nós estamos aqui agora, e outros, TikTok, isso, aquilo, outro. Qual a sua opinião, de uma forma geral? É essencial, se vive sem as redes sociais e como se comportar? Então, essa é uma pergunta complexa, porque assim, as redes sociais surgiram num primeiro momento com o objetivo de fato conectar pessoas, né? Só que a essência do ser humano, quando ele está em grupo, o ego tá ali. Aliás, o ego existe, ainda bem que ele existe, porque se ele não existir, a gente não se movimenta para algumas coisas, né? O ego tem um papel importante. Ele tem aquela dose, ele pode ser remédio e veneno, mas o ego tem que estar ali, ele é presente. Para tudo deve existir limites, né? Sim. Agora, quais são esses limites também não sei. O teu limite é diferente do meu. Você nunca vai me ver fazendo uma dancinha no TikTok. Tem gente fazendo dancinha no TikTok para vender imóvel. Se estiver vendendo imóvel e para ele for bom, se estiver posicionando para o perfil de cliente dele, tá bom. Valendo. Eu, quando eu vejo um cara fazendo dancinha no TikTok, eu acho ele ridículo. Se eu fosse um cliente, eu acho o cara ridículo. Não é assim que ele me convence nada. Ele não sabe se você tem TikTok. É a mesma coisa que é a mesma coisa ali quando eu vejo o cara falando de mercado. Respeito à geração de 74, né? Pô, tá louco, cara. Não se mete com ela, é um perigo. Mas assim, a mesma coisa quando eu vejo gente no mercado financeiro. Tem gente com abordagem no mercado financeiro que é mais denso, é mais chato, é um negócio ruim de ver na internet, que muita gente não gosta. Eu gosto mais disso, eu gosto desse cara mais direto, objetivo, que traz um conteúdo assim. E tem um cara que pega aquele mesmo conteúdo, mas para apresentar de uma maneira mais simplifica, é mais raso, traz a dancinha e tal. É um outro público. Então, eu acho que quando a gente olha hoje para a mídia social, ela cada vez é um tipo de comunicação para o nicho que você representa. Não adianta querer fazer de tudo, né? Você vai ter canais no YouTube que tratam do mesmo assunto de diferentes maneiras, você vai ver que os públicos são diferentes, as pessoas são diferentes. No Instagram a mesma coisa e tudo mais. Agora, o maior perigo que eu vejo em tudo isso é o fato de que a sua verdade tem que ser a sua verdade. Esse é o grande risco que o cara gosta, porque tapinha nas costas é uma coisa muito doce de receber, cara. Assim, tipo, aquela época que eu palestrava muito e tudo mais, você recebe muito tapinha nas costas, né? Todo mundo quer tirar foto com você depois e tal. Eu acho isso um sinal de respeito, mas vou te falar que não é isso que me estimula. Não, o que me estimula é a grana que eu recebo. Eu sou bem sincero por isso. Eu estudo pra cacete um assunto, vou lá trazer o meu conteúdo, a grana que eu recebo é o que é mais gostoso de receber nessa história toda. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. É meu trabalho, não tem. Agora tem gente que gosta do tapinha nas costas e tal. E aí uma vez uma pessoa me falou um negócio que aquilo ficou na minha cabeça e falou, cara, mas esse não sou eu. Que a gente acabou a palestra e ele falou, Guilherme, mas eu não entendo por que você acaba de palestrar e você continua aqui com a gente, você sai com a gente para ir comer um negócio, seja num pé sujo, seja num restaurante, você tá junto e tal. Eu acho, o cara querendo me dar uma dica, eu acho que você devia terminar a palestra e vazar, para você ser mais escasso. Sendo mais escasso, as pessoas vão te respeitar mais, você vai poder cobrar mais caro e tal, não sei o que. Tipo, eu já discordo. Né? Aí eu olhei e falei, velho, mas não sou eu. Isso. Não sou eu esse. Autenticidade, né? Eu sou isso aqui, cara. Eu sou isso aqui. Depois eu quero ir numa mesa bater papo com você e quero discutir com você o assunto. Como já bati boca com gente que está assistindo palestra minha, entendeu? Já fiz isso também. Eu sou assim, é a minha essência. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, o risco que o cara corre na internet, se o cara for olhar lá meu Instagram, o meu Instagram que é pessoal, ele é de fato pessoal. Né? Tá ali. Vinho, charuto. É o que eu gosto. Assim, carro antigo. É aquelas coisas que eu gosto, é aquilo. Quando quer saber de coisa profissional minha, vai lá no Café Imobiliário, vai lá no perfil da Imóvel, tem coisas do meu trabalho. Mas eu vejo muita gente hoje e vejo muito corretor se expondo e eu conhecendo a figura e falo, mas esse cara não é isso. Entendeu? E é um risco que eu acho que não vale a pena correr, porque você vai pagar o preço disso em algum momento. Entendeu? Se não paga o preço diante das pessoas, paga o preço diante da tua cabeça, porque o cara entra em parafuso.
Eu conheço gente de mercado que entrou em parafuso porque na rede social era de um jeito e a vida dele era de outra, e o cara pira, ele fica com uma lacuna de existência. Quem sou eu de verdade? Entendeu? Quem sou eu de verdade? Então, esse é um risco. E, aliás, eu acho que as redes sociais contribuem demais para essa geração nova que tem tido casos sérios de depressão, tem tido casos, o número de suicídios que aumenta, enfim. Assim, a rede social, ela tem as mídias sociais, a rede social ela tem um papel importante. O mundo ficou melhor com as redes sociais, não estou dizendo que ele ficou pior. Você passou a conectar mais gente, você passou a conhecer problemas que antes você não conhecia. Então, quando você conhece problemas que você antes não conhecia, você pode diagnosticar coisas para resolver esses problemas. Mas é aquela balança, né, cara? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e a gente tem que orientar para... Então, não pode cair nas armadilhas do que é ruim. E existe uma armadilha de você não ser o que você de fato é dentro de uma rede social. Mas você acha que é de fato um ponto essencial hoje? Corretor tem que ter, Instagram tem que ter. Acho que tem que ter. Eu acho que a presença de uma rede social, ela, infelizmente... E assim, ela é natural, ela é quase que orgânica. Que vai acontecer com o metaverso, na minha opinião. Tem gente vendendo o metaverso como a virada de chave, a transformação, e tu vai ferrar com tudo e tal, não sei o quê, como já venderam criptomoeda no passado, como já venderam um monte, vai ferrar com tudo. O processo ele é natural. Quando você perceber, você já está no Instagram. Quando você perceber, você já está usando criptomoeda. Quando você perceber, você já está no metaverso. Quando você perceber, é um processo natural. O ser humano tem uma capacidade de humanizar a tecnologia de um jeito que é assim. Outro dia eu vi um cara falando uma coisa que eu achei sensacional. Assim, ele falava assim: eu sou programador desde 1960. Era um cara já mais velhão assim e tal. E ele falou: o computador é um negócio muito útil, mas é um idiota. O computador é um idiota. Você bota inteligência ali, se não botar inteligência, ele é um idiota. O cérebro humano, às vezes, é um negócio inútil, mas é um gênio. O problema é que este gênio está delegando para um idiota um monte de coisa que ele não deveria, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, esse cara está falando um negócio de um nível de complexidade filosófica até, que você para pensar e fala, é verdade. O quanto da nossa genialidade, dessa máquina que tem um algoritmo aqui dentro, que funciona e tudo mais, a gente está delegando para um idiota, né? E está gerando lacunas... Esperando que aconteça. E assim, é aquilo que a gente estava falando no início, da dificuldade de lidar com a gestão de conflito que as pessoas têm hoje, né? Que a gente fala, geração mimimi. E eu sinto isso, cara. Porque eu vejo na prática. Eu vejo na prática como um adolescente hoje tem dificuldade de prosseguir em algo que está dando errado. Tipo, não deu certo, vou passar para outra coisa. Não, cara, não deu certo. Se você acredita, você tem que insistir para dar certo, cara. Se é o que você quer fazer, se é a tua... Vai naquela pegada, mas aí não vai ficar bonito postar na rede social isso, então não vou naquilo que é. Então, tem um monte de armadilha nesse mundo hoje. Isso que você está dizendo é verdade, 100%. E eu vejo não sei muito... se é verdade, é a minha visão. É verdade, mas, assim, eu vejo muito... Você está falando de geração, por exemplo. Eu vejo muito na minha geração isso. Entendeu? A gente quer que tudo aconteça ontem, na verdade, né? De fato, inventei um negócio hoje, se não deu certo esse mês, é porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é no mercado imobiliário. Imagina se Thomas Edison tivesse pensado assim, né? Se Santos Dumont tivesse pensado assim, não deu certo, deixa, não vai funcionar. Agora, eu que lido, trabalho com o Pedro diariamente, eu tive um papel de segurar muito a ansiedade. É verdade. Do querer que as coisas aconteçam de forma muito rápida, né? E nem sempre é assim. Tem que ter o tempo, tem que ter a maturação, tem que ter a técnica, a experiência. O tempo vai mostrando isso a ele. Mas quem não tem... É porque a gente vive num mundo hoje que parece que assim, o cara acertou e, o negócio agora é um unicórnio. Ele criou um negócio que virou um unicórnio, 1 bilhão, não sei o quê. A gente vive um mundo que ficam trazendo exemplos muito fora da caixinha. E o cara de menos maturidade acha que aquilo tem que ser uma realidade para todo mundo. E não é assim, cara. Não é assim. Elon Musk é um Elon Musk, entendeu? Não vai ter 10, entendeu? Jeff Bezos é um Jeff Bezos ali e tal. E outra coisa, se eu não estou fazendo a mesma coisa que Elon Musk faz, então eu tenho que fazer o que ele faz. Aí você larga completamente o que você está fazendo hoje. Isso é uma fraqueza. Eu acho que essas gerações, a geração de agora...
E eu vejo isso porque eu tenho uma filha adolescente que tem as amigas e minha filha, assim, a minha filha tem uma qualidade que eu acho que ela é uma leitora voraz. Minha filha ela lê mais que eu, para vocês terem uma ideia. Minha filha lê mais que eu hoje. Devora livro de 300 páginas em 4, 5 dias. É uma doideira. Então, assim, eu vejo que a Pietra tem um lado... Ela é muito mais profunda nas análises. Ela olha as coisas no TikTok e fala, vou lá ver o povo passar vergonha. Ela tem esse tipo de coisa, vou lá o povo ver. Eu falo, Pietra, o que você está fazendo isso? Estou vendo o povo passar vergonha, pai. Tipo, porque ela consegue separar ali o que é real do mundo e o que é fantasioso. Mas aí conversando com ela e ela me contando outras situações que ela vive entre os pares dela lá, cara, eu fico assustado de ver como, assim, a resiliência parece que é uma palavra que foi extirpada do vocabulário dessa galera, entendeu? O conflito é um negócio que não pode acontecer. Não pode ter conflito, eu não posso discutir, não posso, assim. E o mundo é feito disso, cara. O mundo é feito de tomar porrada, absorver porrada, bater quando você pode bater, porque tem hora que você tem que bater, tem hora que você tem que apanhar. A vida é assim desde lá, cara. São milhões de anos de evolução que nos trouxeram aqui, tomando porrada e tal. E todo mundo hoje quer um mundo fluido, né? Um mundo do óleo de coco, que serve para tudo. Não rola, cara. Não rola. E isso vai gerar uma fraqueza e vai gerar uma quebra na sociedade que já aconteceu em outras civilizações. Quem gosta de estudar a estrutura das civilizações vai perceber que outras civilizações tiveram as suas quebras exatamente quando entravam em discussões que a gente tem entrado hoje. A gente tem discutido assuntos que já foram discutidos lá atrás, na Roma Antiga, que já foram discutidos lá atrás, em outros processos. A gente está discutindo... O homem é um ciclo, né? Ele vai repetindo aqueles ciclos e tal. É isso. Para concluir, vou ter uma pergunta interessante. Ainda imobiliário? Ele tem um mentor na vida dele, Guilherme, que é o sócio lá do Paulo Nascia, né? Como é o nome dele? José Luiz Montes. Você acha que todo profissional, mercado imobiliário ou não, de outros mercados, deveria ou deve ter um mentor? Você sabe que os mentores eles se revelam às vezes mais tarde, né? Nem sempre o mentor é alguém que você escolheu, foi alguém que passou na tua vida. Eu tive vários mentores, não tive só um. O Jorge da Gertec foi um mentor. Outro dia eu falei isso para ele, cara, você foi um mentor na minha vida. Naquele momento eu não tinha esse conhecimento, mas ele foi. O Zé Luiz Montes foi, mas o Zé Luiz Montes eu já trabalhei com ele sabendo que ele era um mentor, porque eu escutava muito, prestava muita atenção. Mas acho que os mentores eles passam na sua vida de alguma maneira. Tem um livro chamado Meditações, que é um livro que foi escrito por Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, ficou a indicação. É um catatal, mas quem gosta de ler, Meditações. É um livro que Marco Aurélio escreveu, que eram os pensamentos dele para ele mesmo. Uhum. Né? E é um dos livros que é a base do estoicismo. E o livro começa com uma reflexão dele de quem foram as pessoas que passaram na minha vida e o que elas me entregaram, o que eu aprendi com essas pessoas. E é um exercício muito louco de você fazer, porque você começa a pensar no seu pai, o que meu pai me entregou na vida? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de... O que meu pai me entregou de conhecimento? Valor. O que meu avô representou para mim? O que aquela pessoa, o que aquele inimigo, que no livro ele trata, o que aquele inimigo me ensinou? Então, eu acho que a gente na vida passa por vários mentores, a gente não tem um único mentor. É maravilhoso quando você tem um mentor oficial, que é aquele que você pode ir lá, tipo, sentar para trocar uma ideia. Mas a gente tem vários mentores. E o mais importante é ter a humildade de que você tem que ter um mentor. Você tem o seu. Todo mundo tem um mentor em algum momento na sua vida. Você sempre está observando ou está seguindo, tem alguém que você se espelha. Se você acha que não tem um mentor e tal. E também teu mentor não pode ser o Elon Musk. Né? Não pode ser aquele livro. Quem é o seu mentor? Meu mentor é o Steve Jobs. Não se engane, cara. Não se engane. O teu mentor está ali do teu lado. Ele é palpável. São pessoas que você pode conversar, sentar, tirar uma dúvida, falar dos seus medos, das suas preocupações. E a experiência do cara vai acontecer. Eu tenho hoje alguns mentores. Alguns deles que são pessoas do mercado imobiliário que são self-made, pessoas que começaram do nada e hoje têm um patrimônio bilionário. E aí é muito engraçado que eles me contratam para dar consultoria e eu falo, cara, é maravilhoso que você está me pagando para eu vir aqui aprender, entendeu?
Aí eu vou lá dar uma consultoria na empresa do cara, mas ao mesmo tempo, cada reunião eu fico assim, tipo... Porque o cara, não, mas Guilherme, aqui e tal, isso é assim. E eu falo, pô, a visão que o cara teve, como é que ele construiu isso? É muito louco. Tenho mentores da área de varejo, de pessoas que trabalham na área de varejo, de franchise, que eu observo demais, estou sempre atento. Então, todo mundo tem que ter um mentor. Se você acha que não tem, você está mais perdido do que você imagina, entendeu? E eles vão mudando, eles vão passando ao longo da tua vida, eu acho que é isso. Né? É isso. Por isso que você é meu mentor. Eu não me sinto. É isso aí, às vezes um filho é um mentor. Aliás, é uma dica excelente essa. Se você tem um filho adolescente, pare de olhar para ele como um problema e olhe ele como um consultor, porque é ele que vai te dizer para onde vai o mundo. É o teu filho adolescente que te diz para onde vai o mundo. Não é o cara que você paga 50 mil a consultoria que vai na tua empresa e fala, não, as tendências são essas e tal. Não é a minha palestra que vai te dar a tendência. É o teu filho adolescente que você fala, sai desse videogame, essa porra aí, não sei o que e tal. Sabe o que é aquilo? Aquilo já é o metaverso que ele está vivendo dentro do videogame ali. E tá te mostrando, ó, é assim que o mundo vai rolar no futuro, entendeu? Porque os jogos de videogame online hoje já são metaversos acontecendo. Então, começa a olhar pro teu filho adolescente ali de um jeito que, cara, o que ele tá me dando de consultoria aqui que vai me ajudar a construir? Eu só não tenho mais um filho adolescente. Mas então tá na hora do Pedro fazer um. Mas sou a prova, Aí, sou a prova viva do que você está dizendo, dessa importância toda. É isso aí. Do observar os filhos, contar com eles, né? Orientar e tocar para frente. É isso aí. Foi um prazer, cara. Guilherme, eu agradeço, nós agradecemos muito. Agradeço mais, né? Excelente. É uma honra participar aqui com A honra foi minha. Me convidem sempre. Cada viagem minha João Pessoa, eu tô aqui para gravar se deixar. Desfrute e aproveite bastante suas férias aqui com a família João Pessoa. Vou aproveitar. Com seus amigos, vá tomar seus vinhos, fumar seus charutos. É isso aí. E aproveitar a noite aí. Guilherme, agora você vai ter que voltar mesmo pra gente falar de carro, que é um outro assunto que eu gosto muito. Vamos falar de carro. Dos antigos. Não vamos falar agora, não? Vamos ver outra vez se ele deixa de ser chato, né? Fala menos, que é pra dar tempo pra gente falar, mas de carro, muitas coisas, né? Cara, me chamou pra falar, é um problema. Brincando, tá pra falar mesmo. Porque aqui é assim, tipo, é uma linha que vai puxando e não para. Eu falei pro Fábio isso outro dia, eu falei, cara, ele falou, Guilherme, quanto tempo você quer que eu fale, Fábio? Ele falou, não, fale quanto tempo você achar. Eu falei, cara, mas eu tenho assunto pra 3 horas se deixar, porque o fio vai puxando, eu vou lembrando de coisas que eu li, que eu estudei. Esse fio é ramificado, viu, Guilherme? Não, eu não sei o que é, cara, mas ele é tipo uma bobina, daquelas bobinas. Paulinho foi? Paulinho não, mas vou estar com ele hoje. Eu disse, se a gente se encontrar hoje, ele disse, rapaz, o Guilherme foi nota 10 comigo lá em Miami, deu uma atenção muito grande, toda hora eu tenho que encontrar ele já estava nervoso, porque eu disse, eu tenho que estar e dar uma atenção. O Paulinho é gente finíssima demais. Não, Guilherme, que fosse grande, hein? Se Paulo fosse grande. Mas ele não é um homem de meias palavras, ele é um homem de meia altura, mas de meias palavras jamais. Valeu, Guilherme. É isso aí, obrigado, Guilherme. Obrigado, valeu, gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se você já gostou, já curte e compartilha com seu amigo, também vai gostar demais, tenho certeza. Então deixe de se inscrever aí no canal para acompanhar os próximos Plano Talks, tá? Valeu, pessoal.